Glória a Deus. A paz do Senhor aos queridos que estão na casa hoje. E uma boa noite na paz do Senhor a quem está nos assistindo em casa. Ou vai assistir depois que esse culto acontecer. Que a presença do Senhor esteja na sua vida. Nós vamos começar hoje uma minissérie, porque serão pequenos espaços, pelo que eu consegui compactar um pouco aqui. Serão 5 dias desse estudo dentro de Efésios 6. A última vez que eu dei esse estudo, eu falei sobre a armadura e eu falei peça por peça da armadura. E nós falamos sobre como fazer a manutenção do seu armorial. Mas hoje eu quero falar um pouquinho com você, começar hoje com você, serão 5 semanas, falando com você sobre o que a Bíblia diz sobre batalha espiritual. Mas eu quero dizer que aqui está muito resumido, é só algumas coisas, para você ter uma noção de como se defender dentro de algumas coisas e de como você se comportar diante do reino espiritual. Amém? Antes de mais nada, quero orar com você. Feche os seus olhos aí mesmo onde você está. Senhor, nós te louvamos por esta noite, nós te agradecemos pela oportunidade de louvar o teu nome. Eu te agradeço pelas pessoas que estão aqui, eu te agradeço por quem está nos ouvindo em casa. Peço a tua graça sobre a minha vida. Peço, Senhor, que o Senhor me cubra por detrás e por diante, que ao redor da minha vida, da minha casa e dos meus amigos e das pessoas que estão aqui, a tua presença, Senhor, seja contínua. Pedimos a tua graça sobre essa casa, sobre essas pessoas, que tudo que for dito aqui, que tudo que for orado, Senhor, que seja embaixo do sangue de Jesus e da autoridade do nome de Deus. Pedimos, Senhor, que o Senhor libere seus anjos para visitar os lares, as casas e aonde houver a necessidade da tua presença e da tua graça, que o Senhor abra nosso entendimento, que o Senhor nos dê graça, nos fortaleça, nos ensine, nos revista com o teu poder, nos revista com a sua autoridade, nos revista, Senhor, com tudo que o céu tem guardado de graça, de proteção e de vida para nós e nossa casa. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Eu quero te convidar para abrir Efésios capítulo número 6, e antes de mais nada eu vou te explicar como nós vamos fazer isso. Serão 5 quarta-feiras, pulando quarta delas, que é a última quarta, tá bom? Nós vamos falar sobre o que é o tema de hoje, Efésios 6, 10, que fala sobre o poder espiritual, ou poder espiritual, tá bom? O segundo dia nós vamos falar Efésios 6, 11, 5 palavras sobre batalha espiritual. Efésios 6 e 12, o inimigo explicado. Efésios 6 e 13, como resistir ao mal. E Efésios 6, 14 ao 18, todas as armaduras do armorial. Tá bom? Então será mais ou menos assim que nós vamos conduzir durante essas 5 semanas. Amém? E eu quero começar hoje falando com você em Efésios 6, o verso de número 10. Que diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? A palavra grega usada aqui para todo é panóprias, que significa todo, não deixar de fora nenhuma só peça do armorial ou da sua armadura. Eu quero lembrar você que Paulo está neste tempo aqui. Paulo está na prisão e Paulo está escrevendo o que ele está vendo. Paulo está escrevendo aos Efésios, uma igreja bem doutrinada, uma igreja que conhece muito bem a teologia, uma igreja que conhece muito bem o sistema romano, uma igreja que sabe tudo que você for debater com eles de evangelho nesse tempo, eles vão ter uma resposta para você. Mas essa igreja está tendo problemas.
essa igreja deu alguma brecha, o inimigo entrou. E essa igreja começou a ser contaminada com fofocas, com brigas, dissensões, invejas, brigas políticas. Tudo isso entrou dentro dessa igreja. Então Paulo, quando ele começa a olhar para essa igreja, ele começa a observar o armamento de um soldado romano, marchando para as suas batalhas ou para os seus treinamentos. E é quando Paulo então começa a citar como um verdadeiro cristão precisa estar protegido para se defender ou para enfrentar a sua batalha ou a sua jornada até as suas guerras. O interessante aqui é que Paulo começa o texto sobre armamento espiritual e sobre batalha espiritual, falando sobre força e poder. Ele começa dizendo: gente, no demais, irmãos meus, revestivos de toda a força do Senhor e do seu poder. Esse no demais, irmãos meus aqui, ela tem uma raizinha grega que é o mesmo que agora o mais importante. Agora, um resumo de tudo. Paulo está dizendo: se vocês não prestarem atenção em tudo que eu preguei durante esse tempo para vocês, eu quero que vocês guardem pelo menos isso. Mas, gente, se você ler Efésios, o livro de Efésios inteiro, ele é poderoso, ele é riquíssimo em tudo. Paulo começa em Efésios 1, falando sobre eleição, falando sobre predestinação, falando sobre consagração, falando sobre selo do Espírito Santo. Você entra no capítulo 2, no capítulo 3 e 4, Paulo está falando sobre divórcio, Paulo está falando sobre comunhão dentro de casa. Então, todo o livro de Efésios, ele é rico e poderoso. Mas agora, Paulo chega aqui falando: gente, agora o mais importante. Como assim agora o mais importante? Não que ele esteja descartando tudo que ele disse ontem, tudo que ele disse antes. Acontece que ele está dizendo: se vocês não fizerem isso aqui, todas as demais coisas não será possível manter em vocês. Então Paulo começa falando sobre poder e fortaleza. Ele vai falar sobre a armadura de um soldado, que são 7 peças no todo. E ele vai falar sobre um capacete, ele vai falar sobre um escudo, ele vai falar sobre uma sandália, ele vai falar sobre um cinturão, ele vai falar sobre uma couraça. Ele vai falar dessas peças todas. E ele vai dizer que precisamos de todas essas peças. Mas antes de falar sobre isso, ele fala sobre força e poder. Por que é que Paulo está falando sobre força e poder? Sendo que ele sabe da necessidade da igreja de ter as peças de proteção. Porque se você juntar todas as peças da armadura de um soldado romano aqui, elas pesam cerca de 35 a 40 quilos, as peças da armadura de um soldado. Junto a essas peças da armadura de um soldado, todo soldado precisava carregar uma mochila. Paulo vai citar, eu acredito que lá em Gálatas, eu acho que Paulo vai falar sobre isso. E ele vai falar sobre dízimos e ofertas, e ele vai dizer que todo homem, ele é responsável pelo seu próprio fardo, pela sua própria mochila. Ele está se referindo à mochila que todo soldado precisa carregar. Essa mochila pesava no mínimo 10 quilos. Se você pega essa mochila de 10 quilos, vamos pegar aqui mais 35 quilos do armamento, você já tem aqui 45 quilos de peso físico para colocar sobre uma pessoa. Se eu colocasse agora sobre você alguma coisa que pesasse 45 quilos, você conseguiria se levantar com facilidade do seu banco? Provavelmente não. Você teria dificuldades para se mover. Não importa o quanto você puxe ferro, não importa o quanto você seja forte, 45 quilos são 45 quilos. Só que todo soldado, ele precisava carregar esse peso, porque isso fazia parte da proteção dele. Isso fazia parte de todos os lugares por onde ele ia passar, ele precisava de cada peça disso. Então Paulo está dizendo: eu sei que vocês precisam de tudo isso, mas se você for uma pessoa raquítica espiritualmente, se você for uma pessoa fraca, você não vai conseguir suportar o que você precisa para se manter vivo, saudável e se defender nessa terra. Então ele começa dizendo: irmãos, o mais importante de tudo agora é que vocês se revistam do poder de Deus. Mas ele começa dizendo da força do seu poder. Quando Paulo vai falar sobre poder aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, ele vai usar a palavra kratos.
A palavra kratos, ela é o poder ativado. Ela é o poder que atua em você. E é o poder que faz você viver milagres. É o poder das maravilhas. É o poder que se move em você. O poder da ressurreição. É o poder que você pode ver. É o poder que se manifesta. É o poder que você ora por alguém e a pessoa é curada. É o poder que, se você estivesse lá no Calvário, no dia da ressurreição, era isso que você ia ver atuando. Você ia ver esse Kratos se movendo e agindo. O poder ativado. O poder se movendo. E Paulo está dizendo, você precisa desse poder. Você precisa que algo assim esteja se movendo dentro de você. Eu não sei contra você, mas você já viu aquelas pessoas que, quando você precisa entrar em uma batalha de oração, elas se afastam? Quando você precisa de uma coisa mais séria e você chama ela para estar junto, ela se afasta? Essa pessoa, ela tem uma certa insegurança acerca da sua própria vida espiritual. Essa pessoa nunca vai conseguir ver esse Kratos ativado. Ela nunca vai conseguir ver um poder ativado. Alguém chega nele e diz assim, irmão ou irmã, eu estou com essa dor já faz um tempo, ora por mim. Aí eu acho bom você pedir para o pastor orar. E sabe o interessante? É que Deus não escolhe ninguém para dar esse poder. Esse poder foi liberado para todos quanto buscarem e quiserem esse poder da parte de Deus. E se você quiser esse poder, você não precisa se rastejar e se humilhar diante de Deus. Mas Paulo está dizendo aqui que você precisa estender a sua mão até Deus e trazer esse poder para a sua vida. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? O que ela fez? Ela tocou em Jesus e de Jesus saiu o que para a vida dela? Poder. E o poder foi o Kratos, ele foi tão ativado naquele momento, porque ele estava fluindo em Jesus, que a curou imediatamente. Então eu posso buscar muita coisa de Deus, mas eu preciso ter esse poder ativado dentro de mim. Eu preciso ver esse movimento de poder. Eu já estive em um culto onde nós estávamos orando, e no meio do culto, no meio da ministração, o Senhor direcionou a oração. E os louvor acontecendo e eu orando para encerrar o culto, quando eu ouvi uma mulher gritar no meio do culto, e dias depois ela veio me dizer que o filho dela estava condenado a andar com uma bota, porque os pezinhos dele, os ossos dos pezinhos dele eram menores uns dos outros. E enquanto nós estávamos orando e ministrando, ela sentiu essa presença de Deus e ela disse, eu creio nesse poder, eu creio nessa cura. E ela tomou posse daquilo, aquilo foi visível na vida dela. E no dia seguinte, o filho dela tinha os 2 pés do mesmo tamanho. Os ossinhos da perninha dele cresceu e ficou do mesmo tamanho da outra. Porque ela viveu esse poder. Ela livrou o filho dela de viver condenado a uma vida de estar se arrastando, mancando, usando uma muleta o resto da vida. Porque ela viu esse poder agindo através do louvor, agindo através da ministração da palavra. E ela estendeu a mão e disse, eu quero esse poder na vida do meu filho. E o filho dela foi curado. É o poder ativado. Revistam-se, encham-se do poder que se move. É isso que Paulo está dizendo. Vocês estão me entendendo? Eu posso ouvir um amém? Mas ele continua dizendo, ele disse, na força do seu poder, na força, o poder Kratos ativado. Agora ele vai dizer, na força do seu poder, ele repete. Quando ele usou força, agora ele usa poder. Esse poder aqui é como se você olhasse para Deus e você visse alguém muito musculoso, alguém que trabalhou os seus músculos e trabalhou os seus músculos e ficou muito poderoso. E dentro do reino espiritual ele é tão poderoso que quando você ora aqui e ele estica um pouquinho dos seus músculos, todo esse poder ativado, ele sai em forma de força e vem para atender a sua oração. Ele está dizendo, viva o poder ativado e entenda que Deus é todo poderoso. E que você pode, dentro do reino espiritual, se mover nesse poder e nessa força, se você quiser. Eu acho isso tão incrível, porque a raiz da palavra aqui é dunamis. Dunamis é a força completa de um exército. É como se você tivesse o poder de um exército completo. Vocês estão me entendendo?
É como se você fosse tão cheio, tão cheio, tão cheio de poder, que todo um exército batalhasse junto com você. É quando você entra numa batalha e um exército inteiro desce para estar do seu lado. Agora, quando o prefixo em, ele entra na frente do dunamos, ou dínamos, é como se fosse o poder dentro de você. É o poder que enche você. Agora Paulo está dizendo, Deus não quer só que você tenha o poder, que você viva esse poder, que você manifeste esse poder, mas que esse poder esteja dentro de você. E que ele possa agir dentro de você. É como se viesse dentro de um recipiente. A palavra que ele usou aqui é revista-se. Revista-se, panóplias, todo o armamento, vista-se. Ele não está dizendo assim, você vai conseguir algum dia. Ele está dizendo, não, você tem que querer esse armamento. Você não levanta de manhã da sua cama e diz, roupas, venham até mim. Você faz alguma coisa para as roupas estarem em você. Você faz alguma coisa com as suas mãos. Você veste a sua roupa para você poder sair para o dia. Paulo está dizendo, você precisa querer esse poder, buscar esse poder e trazer ele para a sua vida. Trazer isso atuante na sua vida. Trazer esse poder de forma que ele esteja dentro de você e por fora de você. Vocês estão me entendendo? Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo, façam isso e tenham esse poder agindo em vocês, porque é esse poder que vai te dar capacidade para trazer todo armamento na sua vida e mantê-los na sua vida. Tem pessoas que acordam pela manhã, eu já vi isso, e não quer dizer que isso seja errado. E que elas começam a confessar todas as armaduras. Senhor, agora eu visto o capacete da salvação. Senhor, agora eu coloco a sandália da paz nos meus pés. Eu coloco o cinto. Eu já estudei muito sobre isso, já vi muito isso acontecer. E não estou dizendo que é errado. Talvez seja uma forma boa também de você se lembrar do que você precisa para o dia a dia. De você se lembrar que você tem esse armamento. De você se lembrar que você tem essas coisas em você. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é que você precisa ter o poder na sua vida, atrair o poder para a sua vida, através de um estilo de vida. Eu preciso ter atitudes diárias que me mantêm me movendo dentro desse poder. Eu preciso ter atitudes diárias que me ajudam a enfrentar as minhas batalhas, entendendo que este poder está na minha vida. E que ele não só depende de mim, que ele não só é meu. Lucas 24, a mesma palavra vai ser usada, revesti-vos de todo o poder, ou ficai esperando pelo Espírito Santo, até que do alto venha e revista vocês de todo o poder. Então o Senhor está dizendo que todo cristão, por si só, ele precisa ser um ser humano melhor, mas ele precisa ser um ser humano diferenciado na face da terra. Quando esse poder que Paulo está falando aqui vinha sobre um cidadão, uma pessoa comum, isso na mitologia grega, e ele vinha sobre um ser humano comum, essa pessoa se tornava um herói nacional, porque ele recebia esse poder interno e físico. Então ele era revestido da força e do poder. A força estava nele, então ele se tornava alguém muito especial. Paulo está dizendo isso a um povo que entende bem o que ele está falando. Ele está dizendo, você precisa disso, não só para se destacar, não só para ser alguém. Você precisa disso para viver diante do reino, para viver diante dos homens, para viver sobre a face da terra, mantendo o seu adversário afastado do seu território. Então ele continua dizendo, encham-se dessa força, encham-se desse poder, encham-se dessa graça. Então ele vai continuar no verso 11, que depois vamos falar sobre isso a semana que vem, mas eu quero só pensar um pouquinho nisso com você. Ele diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. A palavra ciladas aqui é métodos, que lembra bem métodos. São as armadilhas, uma cilada bem elaborada. Os métodos que ele usa
contra a minha e contra a sua vida, constantemente, para fazer com que esse armorial, ou que qualquer peça dessa armadura se perca na sua vida. Ele vai usar todos os tipos de métodos que ele tiver à mão contra a sua vida. Se você não tiver a força, se você não tiver a fé do poder, que você sabe que o seu Deus é poderoso, não importa o quanto você reivindique as armaduras na sua vida, você não vai conseguir mantê-las em você. Você não vai ter condições de andar com elas por aí. E se você perder qualquer peça dessas, é onde ele vai tentar atingir você. Ele vai tentar buscar o lugar mais fácil ou mais desprotegido que há em você. Aí ele está dizendo, mas revistam-se de toda a armadura de Deus e ficai firme. A palavra que ele usa aqui é esteme. Essa palavra ela é mais profunda do que a nossa no português, porque ela quer dizer um exército unido, a força de um exército unido. Quando ele diz aqui, ficai firme, é como se você aprendeu, você recebeu esse poder, você foi treinado nesse poder, você foi treinado como um soldado, você aprendeu as técnicas de guerra, você aprendeu as técnicas de luta, você sabe lutar. Agora você recebeu esse poder, você ficou forte. Você está lutando no nome de um rei que é poderoso. Então você tem força de treinamento, você tem o nome de um rei que é todo poderoso e é temido, então você pode ir no nome dele. E ele te deu essa autoridade, te enchendo por dentro de poder e por fora, ele te dá esse revestimento. Só que depois de ter feito tudo isso, o seu inimigo vai usar todas as artimanhas contra você. Mas se você estiver revestido, ele diz, depois de ter feito tudo, fique firme, como um exército unido, sabe? É como se um soldado desse o braço ao outro, colocasse-se na frente de batalha e o inimigo não tivesse como romper o bloqueio dos soldados. E ele diz, essa palavra quando ele usa, ele quer dizer que os soldados estão tão alinhados que quando o inimigo vem, cada passo que eles dão, eles fazem isso junto. E eles conseguem resistir e impedir o inimigo de entrar no seu território ou de expulsar o inimigo do seu território. Vocês estão entendendo isso? Paulo está usando a força de um exército inteiro para falar sobre um indivíduo. Ele está dizendo a mesma força que todo um exército unido tem quando ele está revestido e preparado para a guerra. Uma pessoa, um cristão, que se prepara e se fortalece na força e no poder de Deus, e se prepara, ele tem a mesma autoridade, a mesma força e a mesma condição de um exército unido e poderoso. Você consegue entender o que Deus está colocando diante de você e dizendo que você é capaz de fazer? Algumas situações estão surgindo para nos desestruturar, para nos fazer recuar ou nos fazer esquecer do que nós temos em Deus. Mas eu quero nesses dias, juntamente com você, eu quero que Deus venha ativar isso dentro de nós. Que Deus venha ativar isso dentro da igreja. Ativar esse poder para que você veja cura dentro da sua casa. Para que esse poder ativado, esse poder manifesto, esse poder atuante, ele vem agir, atuar dentro da sua casa. Ele vem agir, atuar na sua vida, atuar nas suas finanças, atuar no seu corpo, atuar na sua saúde, na sua mente, nas suas decisões. Que você se mova na autoridade desse poder e na força desse poder. Que você se revista nesse poder e nessa graça. Mas acima de tudo você tem que querer se mover nisso. Você precisa querer isso. Porque ele vai falar sobre salvação, ele vai falar sobre fé, ele vai falar sobre palavra, ele vai falar sobre paz. E tudo isso, tudo que acontece nos tempos de guerra, vem para tentar roubar a nossa paz. Mas em nome de Jesus Cristo essa noite, eu quero orar com você. E eu quero que você entre na presença do seu rei. Eu não sei, Tiago, coloca para mim aí Eclesiastes 8:4 e deixa na tela, por favor. Aonde a palavra de um rei está, ali há
poder. E eu quero que você se lembre disso no decorrer da semana. Não importa o que vai acontecer ou o que vem acontecer, que você olhe e diga: Deus, eu quero estar preparado e revestido na força do teu poder. Amém? Aonde a palavra de um rei está, ali há poder. Nós vamos falar alguns dias aqui sobre o inimigo e sobre algumas coisas, porque é disso que Paulo está dizendo aqui, falando. Mas eu quero começar e fechar todos esses dias com essa palavra. Aonde a palavra de um rei está, ali há poder. E quem falará contra ela? Se coloque de pé, por favor.